Olá, olá professores. É, eu estou gravando esse vídeo para fazer um pedido para os professores do Núcleo Comum, para eles participarem desse projeto que a gente está precisando concluir, né? Eu e a professora Viviane, esse projeto do ano passado, a gente já falou dele. No início do projeto a gente pegou os planos de ensino e tentou fazer uma avaliação sobre o conteúdo epistemológico dos planos de ensino, né? Então a ideia do projeto é tentar identificar os fundamentos, aquilo que fundamenta, aquilo que tem de comum, né? Dentro do currículo do núcleo comum, do integrado de biotecnologia. E aí a ideia inicial também era fazer entrevistas depois para ter mais material, né? Porque o plano de ensino ele é pouco, tem pouco material para você fazer esse tipo de avaliação. Mas aí, como a gente viu que seria mais simples, seria mais rápido, né? Mais simples, um pouco menos invasivo a gente fazer um formulário. A gente fez esse formulário e pediu para os professores responderem ali cerca de 6 perguntas. São 3 perguntas de fundo mais geral e 3 perguntas de específico sobre a disciplina que o professor leciona, né? Da professora. E a gente teve pouca adesão, então eu pensei que talvez isso se deva ao fato de compreender o que a gente está querendo, qual é o problema que a gente está levantando e qual é a hipótese, né? Qual que é a pretensão desse tipo de formulação, né, em cima desse tipo de problema. E aí eu fiz essa apresentaçãozinha aqui, eu vou tentar passar ela em 10 minutinhos no máximo para explicar o sentido, né, do problema e o que a gente está tentando levantar como hipótese. Então o título do projeto é esse. Qual que era o objetivo? Então o objetivo do projeto era verificar se existia uma base epistemológica do currículo, né? Observando os planos de ensino e como eu também dou aula no curso, eu faço uma avaliação, eu faço uma leitura, né, dos planos de ensino a partir disso. Eu tenho entendido que há uma espécie de versão informal daquilo que a gente chama de contratualismo moderno, né? Isso alguns autores da antropologia, eles levantam essa terminologia aí, contratualismo moderno, mas vocês vão ver que ela faz bastante sentido, né? Para a gente que está vivendo esse currículo, vocês vão perceber que ela faz bastante sentido. Qual que é a ideia do contratualismo moderno, né? Então, o contratualismo moderno ele está dentro ainda ali do século XVII, ele foi formulado entre o século XVII e o século XVIII, e ele ainda é uma filosofia do conhecimento, né? Nesse momento você ainda não tem aquilo que a gente chama de ciência empírica muito bem formulada, né? Se vocês lembram um pouco da história das disciplinas aí da natureza, vocês vão perceber que ali no 17, até o 18, o discurso científico ele ainda está muito vinculado com outros tipos de debate, né? Um debate mais misto, né? Não tem uma especificação tão forte e tal. Então, o Newton, por exemplo, ele era muito filósofo, né? Ele também era muito teólogo, tal, discutia teologia, o Descartes para matemática, né? Entre outros. E de outras áreas também, o Francis Bacon, né, da biologia, esses caras. Então a gente chama isso de filosofia do conhecimento. O que é esse contratualismo moderno? Ele é uma formulação científica que faz uma divisão entre daquilo que pode ser conhecido, né, entre o que seriam os objetos e o que seriam os sujeitos, né? Então, o contratualismo moderno é uma espécie de teoria do conhecimento que faz uma justificativa do conhecimento, justifica o conhecimento
em duas grandes esferas. Então, existe o conhecimento dos objetos, esse conhecimento do objeto, ele é sempre caracterizado numa discussão filosófica como algo com esses adjetivos, né? Então, ele é objetivo, ele é empírico, ele é determinado, e ele é um conhecimento do objeto justamente porque não há naquilo que se formula como conhecimento da física, da química, da biologia, não há aí voz do sujeito, não há participação do sujeito nessa estrutura teórica. Então você tem um discurso de neutralização do sujeito para deixar aparecer apenas o objeto, né? A matematização vai ser uma justificativa fundamental desse processo aí de formulação do conhecimento dos objetos nesse sentido de empírico determinado. E por outro lado, também você tem um tipo de conhecimento que seria o conhecimento dos sujeitos, que é aquilo que vai dar origem às ciências humanas e às sociais, né? Tanto quanto psicologia, tudo que cabe aí na área de humanidades, né? O direito, enfim. Esses sujeitos, diferentes das coisas naturais, eles são indeterminados, né? Então eles vão ter uma variação muito grande a partir do contexto geográfico e temporal que eles estão, né? Eles também, essa variação geográfica e temporal, ela é a própria definição do que se entende por subjetividade, né? Então é isso que vira então uma espécie de objeto para a psicologia, essa subjetividade. Beleza, então esse é o contratualismo moderno, essas duas esferas do conhecimento, elas meio que se repelem, né? Elas têm sentidos absolutamente contrários, né? Para que os objetos sejam os objetos, eles têm que ser totalmente diferentes daquilo que são sujeitos. É como o contra-argumento de justificação do que seria a objetividade é justamente a subjetividade. E o contrário também, a definição e a compreensão do que seriam os sujeitos seria justamente o contrário do que são os objetos. Então esse é o contratualismo moderno, né? Então a gente poderia se aprofundar mais nisso aí, dar mais exemplos de como isso é montado do ponto de vista histórico aí, mas não vem ao caso por causa do tempo, né? E aí eu digo assim, ó, que a versão que se aplica desse contratualismo moderno no nosso currículo, ela é um pouco informal. Por quê? Porque isso, a divisão entre ciências da natureza e ciências humanas e sociais, ela está subentendida na totalidade do currículo, né? Ela está subentendida em uma determinada cultura geral ou genérica que os alunos recebem, a formação geral ou genérica que os alunos recebem do que é ciência, né? Aquilo que eles trazem do ensino fundamental. Só que no momento que o professor ele adentra a sala de aula ou em alguns pontos dos planos de ensino, a gente percebe que há uma extensão, né? Uma contradição em relação a essa fórmula epistemológica. Então, nos planos de ensino, a gente começa a perceber que os professores eles não aplicam esse contratualismo moderno ao pé da letra. Isso faz muito sentido, né? Então eles misturam os sujeitos e os objetos, né? Essa mistura de sujeitos e objetos, ela diz respeito ao processo de desenvolvimento da epistemologia, né? Então, a epistemologia é um tipo de formulação aí filosófica e científica que tendeu a substituir o que era a filosofia do conhecimento. E aí se aprofundar um pouco mais nas justificativas sobre o que é a verdade, a certeza, a objetividade, enfim, a determinação da ciência, tanto para os sujeitos quanto para os objetos. Então a epistemologia se desenvolveu
a partir de 1930, vamos dizer, né? E aí ela meio que tornou obsoleta essa filosofia do contratualismo moderno. Os professores que têm essa formação, né? Essa formação que é bem posterior desse contratualismo moderno, eles aplicam essa formação em parte nos seus planos de ensino. Então, o que acontece? Há uma informalidade desse contratualismo moderno, ele fica meio que subentendido, e aí na prática acontece uma contradição a ele, né? Então isso gera uma confusão. Aí eu estou dando um exemplo aqui de como os planos de ensino eles não aplicam esse contratualismo moderno, eles não fazem essa divisão rígida entre sujeitos e objetos como era próprio do século XVIII, né? Eles estão mais atualizados, né? Os professores estão atualizados na sua formação. Então, por exemplo, um objetivo de geografia é, por exemplo, reconhecer as diferentes formas de categorização do espaço. Então, categorizar é uma ação do sujeito, né? O sujeito estabelece as categorias. Agora, o espaço é um objeto, né? Porque o espaço ele teria características físicas, químicas, né? Biológicas. Então, percebe como que pode haver uma categorização do espaço? Como é que o aluno vai entender isso se ele tem como plano de fundo uma divisão rígida, né? Essencial entre sujeitos e objetos? Outro que aparece na disciplina de biologia, ó, conceituar as características taxonômicas dos organismos vivos. Então aqui a gente tem tanto a ideia de estabelecer um conceito, a gente tem a ideia de taxonomia e a gente tem a ideia de organismos vivos. Conceituar e taxonomia é algo que diz respeito aos sujeitos, né? Compreender o que é conceituar e compreender o que é uma taxonomia pressupõe saber o que são sujeitos no mundo, né? O pensamento, a linguagem, né? Os símbolos, a gramática dos símbolos, a sintaxe dos símbolos e tal e tal. E os organismos vivos já são dados da natureza, né? Eles têm uma carga aí de objetividade, a gente diria. Então, eles não se aplicam a uma gramática, né? As regras da psicologia do pensamento, eles estão meio que um pouco mais distantes disso, mas aqui eles aparecem juntos, né? E aí como que o aluno compreende isso? Gera uma dificuldade. Resumindo, ó, o conceito teoria, as ideias aqui que aparecem reconhecer ou em conceituar, eles remetem à ontologia do sujeito, que tem uma carga contextual de tempo e de espaço. Já os processos naturais aqui, o espaço ou os organismos vivos, eles remetem aos objetos, que são impessoais, determinados e matemáticos, né? Tem essa rigidez lógica que os sujeitos não têm, necessariamente. Beleza, então esse aí é o problema que a gente conseguiu formular até agora, né? A gente quer verificar com o formulário que a gente está pedindo para os professores, por favor, responder. A gente quer verificar se esse problema realmente condiz, né? Então a gente quer se certificar também desse problema, mas ele já está aí mais ou menos formulado. Então, o que os planos, o que aquelas duas propostas ali de objetivos na geografia e na biologia, elas apresentam? Elas apresentam uma concepção epistemológica que a gente diria, pós-virada linguística, né? E aí a virada linguística é o movimento filosófico que vai dar origem à epistemologia. A virada linguística, ela centralizou de uma nova forma a compreensão de linguagem dentro da compreensão do que a gente entende por lógica, né? Então, a virada linguística vai dar origem a um conjunto muito diverso de epistemologias, né? Ela vai dar origem ao positivismo,
ela vai dar origem àquilo que a gente chama de teoria dos discursos, né? Ela vai dar origem ao que a gente chama de projetos de pesquisa, a epistemologia dos projetos de pesquisa, enfim. Tem muitos autores diferentes que vão criar um debate aí sobre a verdade da ciência a partir dessa ideia de que a objetividade, o empírico ou a subjetividade, tudo isso tem que partir de um princípio de que os humanos eles simbolizam, eles articulam os símbolos, né? E é com esse material linguístico que a verdade aparece, os objetos aparecem, né? Então, coloca os sujeitos aí no meio do caminho, a linguagem, né? Como centro aí para o debate epistemológico. Qual é o resultado disso? Então, o resultado disso é, por exemplo, e é um resultado, né, que vai ser validado, né, chancelado pelos próprios desenvolvimentos das ciências naturais. Por exemplo, a ideia de que aquilo que são os conceitos científicos são uma construção humana, né? Então, como é que a gente poderia ter vivido as revoluções científicas se não houvesse uma noção de que o trabalho humano e a produção humana ela é capaz de revelar novas verdades, ampliar a noção de verdade, né? Então, pensa ali o que é mais conhecido, o debate, por exemplo, entre a física newtoniana e a física do Einstein, né? A relatividade, a microfísica, né? Então, nesses debates, teve que haver uma espécie de aceitação de que há constantemente revisão da verdade científica. Então, a verdade científica ela é um conceito, ela é uma palavra, né? As teorias são palavras. Outra coisa, então essas palavras também elas não deixam de ser dotadas de objetividade. Então, aí por isso que é a ideia da virada linguística. Então, como a linguagem ela ganha objetividade? O debate epistemológico faz essa pergunta, né? Então, as verdades científicas são verdades de linguagem. Como isso é possível? O que isso significa? Outra, a natureza, ela responde, né? Conforme o ser humano fala, conforme ele pergunta, né? Então, a gente começa a ter um movimento mais interativo entre a racionalidade e o fenômeno da natureza. Isso vai levar, por exemplo, à especificação muito maior da ciência, porque aí coisas que eram muito absurdas do ponto de vista experimental, elas passam a ser ouvidas, né? E não simplesmente negadas como se fosse uma coisa que não cabia dentro da racionalidade, por exemplo, do início do século XX, né? Determinados experimentos que balançavam ali as estruturas antigas de compreensão eram mais ou menos excluídas ou negadas, e aí você vai ter um processo de aceitação maior, e com essa aceitação de revisão, né, da verdade científica. Isso vai levar a uma ampliação do nosso leque de objetividade. E por fim, a própria lógica, né? Então, se você pegar depois da virada linguística, você vai ver que todo o debate da lógica vira um debate linguístico, né? Aí, para citar dois nomes, aqui tem o Gödel e tem o Russell, né? Então, esses caras aí, eles estão discutindo a lógica a partir da linguagem, tentando responder a pergunta aqui, né? Como é que estruturas linguísticas, estruturas de linguagem criam objetividade? Isso é uma questão lógica, né? Então, qual é o princípio, vamos dizer, psicológico da lógica, alguma coisa assim. Beleza.
Então, os nossos planos de ensino, eles estão dentro dessas questões aqui, ó, eles estão aplicando essa questão, essa visão epistemológica aqui, né? Esses problemas sobre a verdade do conhecimento que aparecem aí depois dessa revolução científica, revolução epistêmica. Só que eles ainda fazem isso dentro de uma forma muito indireta, e aí se confundem com a cultura mais geral e também com tradições mais antigas, né? Para os alunos, isso vira, na minha concepção, né? Aí é uma leitura mais minha mesmo, ele vira um fisicalismo ingênuo, que é algo que, por exemplo, o Chalmers vai descrever nesse livro dele, O que é Ciência Afinal, né? Então ele fala que esse fiscalismo ingênuo é uma concepção das filosofias do conhecimento e muito disseminada também na cultura geral, na cultura ocidental geral, né? Nesse fisicalismo ingênuo, a teoria, o conceito, ou a racionalidade, a verdade científica, eles aparecem simplesmente à observação, como se a observação revelasse imediatamente o que é racional, o que é verdadeiro, o que é objetivo, né? Então tem essa ingenuidade e, por exemplo, isso é passado muito em filmes, né? Então há uma espécie de legitimidade da figura do cientista que ele faz simplesmente aparecer essa verdade. E aí o trabalho científico não aparece muito. É uma coisa meio heróica, né? Então os poderes do herói não são muito questionados, são revelados, não faz muita questão de ser, né? Isso pode ser chamado também dentro da epistemologia de realismo platônico. Então é uma crença de que determinadas palavras, determinados conceitos que a gente cria, eles são o reflexo perfeito do real, né? Então, achar que, por exemplo, sei lá, uma fórmula matemática corresponde exatamente a um conjunto muito grande de fenômenos da natureza, ou que depois que eu compreendi essa fórmula, essa estrutura matemática, eu consigo reproduzir ela exatamente para sempre, universalmente, nos fenômenos da natureza. Uma coisa muito platônica, né? Mas ao mesmo tempo uma crença de que esse ideal ele é real, né? Uma vivência psíquica assim, né? O fato, o experimento e a teoria, eles são basicamente a mesma coisa. Então não há um aprofundamento aqui linguístico, né, que permita a gente mentalmente separar nos alunos: fato é uma coisa, o experimento é outra e a teoria é outra, né? E aí a gente contribuiria enquanto especialista, né, para cada um desses termos aqui, né? Cada um contribuiria mais ou menos, né, dependendo da área que estuda, né? Então, quais são os problemas aí dessa visão, dessa intuição epistemológica que eu vejo nos alunos? Ela minimiza o impacto do experimento. Então, o aluno ele tem muita dificuldade de pensar o experimento, né? Pensar ontologicamente, né? Então, pensar a natureza a partir do experimento, ele sempre meio acha que o experimento ele já é a natureza por si só, né? Então, o princípio de empirismo aí, né, que está lá no início das disciplinas, né, ele fica bem capenga. E outra coisa, ele corresponde teoria e fato. Então, a ideia de teoria aqui, né, que seria ele percebeu as várias gramáticas, né, como para que exista uma teoria
é necessário ver muitos contextos gramáticos, né? Então a teoria ela vai depender do contexto gramático para ela funcionar. Ele não consegue fazer isso, perceber isso, então ele toma a teoria como o próprio mundo real, né? Então o mundo real ele experimenta ele de uma forma integral, né? Porque ele é sujeito, e ele acredita que as teorias também todas estão vinculadas, integradas. Então ele não consegue, por exemplo, ter uma postura aí de pesquisador, de investigador, né, de criador, de pensar as lacunas, né, entre as várias gramáticas de conhecimento, né? Então, se a gente tem várias gramáticas de conhecimento, a tradução de uma gramática para outra sempre tem lacunas, e é aí que a gente se a gente forma um sujeito que consegue perceber isso, ele tem mais possibilidade de criar uma coisa nova, né? De pensar uma coisa nova, né? De inovar, assim, então, nesse sentido, né? Ignorando também como as teorias se vinculam ao fato, ele ficando nessa ideia meio que platônica de vínculo entre teoria e fato, automática, ele também não consegue ver a cadeia de produção científica. Então ele tem dificuldade de pensar as especializações, né? O trabalho de conjunto de cada especialista que vai dar num resultado conjunto. Ele tem dificuldade de pensar o papel das várias instituições e a interação entre instituição, cientista, economia, experimento, cultura e por aí vai. Bom, então é basicamente isso. Eu reforço então o pedido, se vocês puderem responder essas 3 perguntas, que vai ajudar a gente a reafirmar esse problema, né? Conseguir ter argumentos para afirmar esse problema que a gente começa a levantar aqui, e também tentar possíveis respostas. As respostas já são no sentido do que a gente está fazendo, então a proposta, pelo que a leitura que a gente está fazendo, não há uma necessidade de nenhuma transformação muito grande, né? A gente só precisa deixar as coisas mais claras, né? Então, o que a gente vai fazer com as respostas, né? É tentar formular uma proposta onde haja uma definição mais clara do que se entende no geral por ciências, né? Então, algo que junte aí desde as artes, a filosofia, até a matemática, a física, uma definição de ciência que consiga dar um papel para todas essas disciplinas, né? Dentro dessa formação científica. Outra coisa, formular princípios dessa interseção, né? Que já aparece nos planos entre sujeito e objeto. Então, dar palavras para os alunos que eles consigam pensar essa interseção entre sujeitos e objetos. Aí essas palavras elas são das formulações epistemológicas, né? Que ocorrem nos campos aí mais voltados para o sujeito ou mais para os objetos. E a gente encontra isso naquelas formulações científicas que os epistemólogos agora estão agrupando como ciências da complexidade, né? Então, ciências da complexidade são, por exemplo, as ciências de populações, em biologia, as ciências do clima, né? São ciências da complexidade, as discussões de ecologia são ciências da complexidade, as revisões do conceito de átomo, tem muita coisa aqui nessa ciência da complexidade que pode deixar o nosso trabalho aí de formar esse pensamento científico ainda mais atual, né? Mais apropriado também para a dinâmica do curso de biotecnologia, que também flerta muito com ciências da complexidade.
Por fim, também colocar, né, dar uma dimensão maior aqui para a linguagem, né, como um conteúdo de interligação, né, de interligação, um princípio aqui de interligação. Então, o que aparece na interseção entre sujeito e objeto? O primeiro conceito que vai aparecer, e que aí a proposta é a gente falar essa língua em comum, seria a linguagem, né? Então, colocar a matemática também aqui dentro da discussão da linguagem, né? Forçar a compreensão de linguagem para o ponto de vista das estruturas, da formalidade, que é a pegada da matemática, e ao mesmo tempo forçar do ponto de vista dos sujeitos, dos discursos, das variações culturais, né? Então, o princípio da linguagem ele permite essa interação entre sujeito e objeto. E aí a linguagem permite que o aluno, esse princípio da linguagem já permite que o aluno, por exemplo, ele pense que coisas que funcionam, né? Então a funcionalidade dos conceitos e das teorias não impedem, não inibem, né? Não excluem a ideia de que há sujeitos pronunciando esses discursos, né? Então a palavra vira objetividade, né? O debate fica nesse nível, então a proposta, né? A gente levar para esse nível a discussão da epistemologia. Mas aí para isso a gente precisa de mais material e essa fala é mais no sentido de reforçar esse pedido aí. Obrigado.